Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar as aulas 12 a 18 do curso de Biologia 3, classificação dos grupos biológicos. Ou melhor, eu estou falando da zoologia. Iremos começar a estudar os entezoários, os primeiros organismos, os primeiros animais que desenvolveram o sistema digestório em uma cavidade chamado de arquêntero. Então, é o primeiro sistema digestório, o primeiro grupo que tem a cavidade digestória, portanto, o primeiro grupo que tem um sistema digestório. Bom, a gente vai começar primeiro pelos quinidários. E eles são bastante importantes, porque os nomes deles é selenterados. Os principais selenterados são águas-vivas, corais, anemas do mar, caravelas e hidras. São exclusivamente aquáticos, marinhos e de água doce, e são livres, nadantes ou céssio parado. Então, eles são a medusa livre, nadantes, e o céssio são os pólipos. A organização corporal tem a epiderme, tem a mesoglebe. Deixa eu ver se aqui tem foto deles. Não. A organização corporal dele tem a epiderme mais externamente. Tem a gastroderme internamente aqui, ó. Esse é a gastroderme. E tem a boca. Tem a cavidade gastrointestinal aqui dentro, ó, cavidade digestiva. E tem a parede celular e tem as células formadas pelo núcleo e o nemastocisto. O nemastocisto é uma estrutura bastante importante que iremos falar aqui na frente. Então, a gente falou quais são os principais animais relacionados com os quinidários. Falou a organização corporal e a morfologia são os pólipos e as medusas. Eles são, portanto, os primeiros diblásticos com simetria radial. Possui cianoblastos com cápsulas chamadas nematocistos, que serve para sua produção de velocidade e captação de alimento, e apresenta dois tipos morfológicos: os pólipos, que é céssio, e a medusa móvel, movimentas por jato propulsão. A água entra por aqui e consegue fazer um jato. Vamos ver se não vai aparecer. Mas os nematocistos é uma célula em que contém os quinidócitos ou os quinoblastos. O nematocisto tem o quinidócito aqui na frente, ó. Isso aqui, ó, é o quinidócito. E quando ele recebe um estímulo mecânico, o nemastocisto se solta. O nemastocisto se solta e isso aqui, ó, libera uma substância urticante. Então, serve principalmente para captura de presas e defesa. Então, isso aqui que dá na medusa, principalmente naquelas medusas marinhas do mar, é essa substância urticante que queima a pele com a liberação de um estímulo mecânico, e o nemastocisto se abre e libera esse espinho junto com uma substância urticante. Então, a fisiologia dos quinidários, o funcionamento do corpo. O sistema digestório tem um ataque para ter uma ingestão da presa, e a cavidade gastrovascular na cavidade digestiva. As enzimas digestivas na cavidade gastrointestinal, digestão extracelular, fagocita após com os lisossomos. Então, o alimento vem para cá, ele engole e começa a liberar enzimas, e essas enzimas são captadas de modo extracelular por fagocitose das suas células. A digestão intra mais extracelular, então, é um sistema de digestão bastante importante. Tem um sistema digestório incompleto, é bidirecional. Ele entra
pela boca e sai pela boca. Então a comida entra pela boca e o cocô sai pela boca. Somente a boca define o sistema digestório. O sistema nervoso é difuso, rede difusa de neurônios. Então, em todo o seu corpo da medusa e o corpo de Hipólito tem um sistema nervoso totalmente difuso, sem nenhum ordenamento. As células são distribuídas de forma aleatória. A reprodução pode ser assexuada ou mais sexuada. Tem os dois tipos de produção de descendentes. Uma sexuada por bipartidação, se você quebrar ele já começa a se reconstruir, e a formação de gametas com suas ovogônias, e então forma espermatozoide e óvulo para a fecundação. Tem as classes são Hydrozoa, que são as hidras, a classe Chopozoa, a aurélia, que é a medusa, e a classe Antrozoa, que são os corais, as glândulas e as demas do mar. Apresentam apenas pólipos, tem desenvolvimento indireto, formam larva, depois plana. Então tem o tentáculo, tem a faringe, tem todo o esqueleto. Com eles que o processo de acidificação do mar e aumento da temperatura do mar faz com que as algas morram e ele começa a ficar branco, porque ele é formato de carbonato de cálcio. Então o processo de efeito estufa ou emergência climática contribui para o branqueamento dos corais e assim a falência desses animais, porque eles dependem diretamente da matéria orgânica produzida pelas algas. A gente pode ver aqui a formação de gametas. Tem o espermatozoides e tem o ovo aqui dentro. A gônada forma o ovo, o espermatozoide entra e ele forma um zigoto, aí sofre o processo de clivagem e desenvolve um pólipo, só apenas com 2 tecidos, são diblásticos. O pólipo, então, tem um pólipo feminino e um pólipo masculino, e se você cortar um pedaço dele, você forma uma reprodução assexuada. Um pedaço do corpo dele forma outro pólipo ou outra medusa, ok? Então, assim que é a reprodução desses animais. Agora vamos falar dos plateumintos. Os plateumintos são, portanto, triblásticos, têm simetria bilateral e são os primeiros animais que são acelomados, que não tem celoma. Tem um corpo achatado dorsiventralmente, então ele é meio chapado assim, como se pegasse uma massa e apertasse ele com a mão. Ele é chapado porque ele não tem celoma. A principal classe é a planária, que são monóicos, portanto tem sexos e fisiologia corporal diferente. Tem a fecundação cruzada interna, o macho entra dentro da fêmea, e o desenvolvimento é direto, eles não passam por uma metamorfose. Pode ocorrer por reprodução assexuada por bipartidação. Se você pegar uma planária, você partir ela no meio, formam 2. Tem a classe do cistetoda, inclui a tênia, são monóicos também, autofecundação e desenvolvimento indireto, passa por 2 fases. E tem a classe do trematoda, que inclui a estoquiossomose e a fascícula, dioicos ou monóicos, portanto tem somente um sexo ou 2 sexos, tem uma fecundação interna e desenvolvimento indireto. A gente vai falar de cada platemilto desse na aula de biologia 4 sobre as protozooses. A gente só está falando que existe aqui, então, portanto tem a planária, a tênia e a esquistossomose, são do grupo animal plateumintos. Eles são triblásticos e acelomados. A aula que estamos tratando aqui é zoologia. A parte de infecção de protozoose a gente vai ver na biologia 4. Vamos falar agora dos nematelmintos. As queumintos constituem um grupo que inclui 7 filos, dos quais só será estudado no filo dos nematelmintos. Nematelmintos incluem lombrigas, ascistomoses, filárias e várias espécies de vida livre aquática. Atua como esqueleto híbrido, tem corpo cilíndrico e não segmentado. A reprodução
são dioicos, têm fecundação cruzada, portanto produção de gametas, e apresentam desenvolvimento indireto, portanto sofrem uma metamorfose. Os nemateumintos causam principalmente as verminoses, chamada de tem as protozooses também do nematelminto, que será estudada nas aulas da biologia 4. Então vamos para os anelídeos. Anelídeos incluem minhocas, mionçô, sanguessuga, nereida e tubículas. Aspectos gerais são triblásticos, simetria bilateral e são os primeiros celobados, com corpo cilíndrico e segmentado. Os segmentos são metamores, dá para segmentar aquele corpo, separados internamente por septos. Exemplos: minhocas, sanguessuga e nereida. Pode apresentar cerdas pontiagudas e quitinosas, que atuam como pontos de apoio no deslocamento. Também ajudam na união de indivíduos durante o acasalamento. Alguns apresentam clitelo, estrutura que envolve alguns anéis e cuja epiderme produz muco esbranquiçado. Está associado à reprodução. Aqui está os principais anelídeos. Eles são segmentados, tem um sentido bilateral do sistema digestório, e tem boca e ânus. São monóicos, portanto só tem um sexo. Fecundação cruzada externa, desenvolvimento direto, forma de casulo. Tem actos e os aquáticos. Vamos falar dos moluscos. Os moluscos incluem animais como ostras, mariscos, caramujos, polvos, lesmas e caracóis. Então, amarillo aquático, só a lesma de jardim, que é terrestre. Aspectos gerais são tribásticos, celomados e protostômios. Possui corpo mole e não segmentado. Possui cavidade do manto. O manto produz a concha. A concha é formada por carbonato de cálcio. Apresenta estruturas respiratórias, ânus e poro urinário. Pode ter abertura genital. O corpo tem as cabeças, o pé e a massa visceral, que contém estruturas do sistema digestório, circulatório, excretor e reprodutor. O corpo é recoberto pelo manto, película que em muitas espécies secreta a concha calcária. Então aqui está os três tipos: os gastropódios, que tem a forma de locomoção com os pés. A classe dos gasterópodos inclui lesmas e caracóis do meio terrestre úmido e caramujos aquáticos. No caracol, a cabeça apresenta a boca com a rádula, que é um glicídio, é um carboidrato, e 2 pares de tentáculos sensoriais. Abaixo da boca há um poro por onde é eliminado o muco, que facilita o seu deslocamento. O pé musculoso empregado no deslocamento e a massa visceral envolvida pela concha. Então a concha está aqui e tem a massa visceral, todo o seu processo de excreção, reprodução, digestório e circulatório. E os pés, partes do corpo de um gastrópodes que apresenta respiração pulmonar. Esse aqui é terrestre. Eles são monóicos, fecundação cruzada e interna e desenvolvimento direto. Tem a classe dos bivalves. Incluem conchas e mariscos. A concha é formada por 2 peças, valvas, unidas por um ligamento proteico. São animais filtradores, portanto bioindicadores. A respiração é realizada por meio de brânquias localizadas entre o manto e o corpo. A massa visceral e o pé são desenvolvidos. A cabeça é reduzida, a boca não tem rádula. Apresenta sifão inalante ou sifão exalante. A movimentação da água se dá por batimento dos cílios que formam a cavidade do manto. São dioicos, fecundação externa, desenvolvimento indireto. São formadas por larvas móveis. Bom, as ostras produz as pérolas, porque ao entrar areia, algo que incomode as ostras, elas produzem um carbonato de cálcio ao redor daquela areia e formam uma concha no decorrer do tempo.
A classe dos cefalopódeos são os animais mais inteligentes que hoje existem fora do humano. São todos aquáticos com respiração branquial, inclui lulas, polvos, cepeias e náutilos. Os náutilos são gigantescos. São os moluscos mais complexos, tem um sistema nervoso mais complexo, eles entendem muita coisa, eles sabem caçar muito bem, são os animais mais inteligentes do meio aquático. Os moluscos incluem duas classes, pequenas, dentário e Prochloriochaeton. A massa visceral é envolvida pelo manto musculoso. O pé é complexo, apresenta 8 tentáculos, o polvo tem 8, dotados de ventosas. No final do intestino há uma glândula de tinta que libera um líquido escuro que confunde ou repele predadores. A boca apresenta um bico córneo usado na captura de presas e a ingestão do alimento. A rádula raspa a carne das presas. São dioicos, portanto tem 2 sexos. A fecundação externa na cavidade do manto. Desenvolvimento direto. São os animais que vivem no fundo do mar, têm sua capacidade de predação muito feroz, têm um sistema muito bom para isso e são muito inteligentes por causa do seu sistema, da sua massa visceral e seu sistema nervoso ser bastante desenvolvido junto com sua cabeça. Iremos agora para os equinodermas. Equinodermas incluem estrelas do mar, ouriço do mar, bolachas da praia, pepinos do mar, lírios do mar e serpentes do mar. Aspectos gerais são tribásticos, sistema radial e pantamera, tem 5 pentamera e é observado em adultos. Simetria bilateral em larvas, são celomados e deuterostômicos, portanto a boca, o brastópolis forma o ânus, não a boca. São exclusivamente marinhos. Possuem endoesqueleto calcáreo. Dentre suas características pode ser citada aberturas, boca, ânus, poros genitais e abertura do sistema hidrovascular ou ambulacral. Há poros por onde passam as pálpulas. A superfície externa recoberta pela epiderme possui pedicílias, pequenas estruturas com formato de mandíbulas que realizam a limpeza da superfície. O ouriço do mar apresenta espinhos bastante desenvolvidos e recobertos pela epiderme. A superfície interna é revestida por tecido mesopêmico, peritônio, que delimita o celoma. Poros do esqueleto são atravessados pela pálpebra, derivados do revestimento do celoma, que são relacionados com as trocas de gasosa e secreção. Possui sistema hidrovascular ambulacral, constituído por um conjunto de tubos onde passa a água do mar, contribui para o deslocamento do mar e fixação em um substrato. Aqui estão os animais. São pentarradiais, eles têm o sistema ambulatório, andam com a filtração da água e são bioindicadores. São diócoros, a fecundação externa e o desenvolvimento é indireto. Larvas apresentam cílios. Então aqui estão os principais grupos. E agora a gente vai para o astrópode, que é aqui os pés ambulacrais. Aqui a ventosa, entra a água e entra no complexo do sistema ambulacral dos equinodermos. O primeiro a estudar isso foi Aristóteles e deu vários nomes bastante interessantes, como canal radial, canal lateral e até a placa medripórica. Bom, os astrópodes é o filo com o maior número de espécies de animais e inclui camarão, abelha, aranha, centopeia, piolho de cobre, entre outros. Aspectos gerais são triblásticos, celomados e protostômicos. Portanto, o batosporo forma a boca. Habita todos os ambientes, aquático, terrestre, úmido e seco. Tem corpo segmentado, seu exoesqueleto é com quitina, portanto carboidrato. Confere proteção mecânica e contra a desidratação. Possui apêndices articulados, como patas e antenas. Nas regiões de articulação, o exoesqueleto é mais flexível, possibilitando a movimentação. A movimentação do animal depende da contração e extensão dos músculos ligados ao esqueleto. Desenvolvimento e crescimento. Desenvolvimento do zigoto adulto pode ou não ocorrer por metamorfose. Crescimento ocorre por meio de mudas, equidizes. Então tá, o homo metábulo é aquele que tem a sua compensa com a sua transformação muito presente, forma a primeira larva, depois a pupa, depois a fêmea adulta como uma borboleta. Então tem um ovo, larva, pupa e uma borboleta. O M-metábulo só uma parte, começa com a metamorfose gradual. É um ovo, passa por uma ninfa, passa por outra ninfa, depois adulto. E a metófise é aquele que traz uma traça, só cresce naturalmente sem passar por mudas.
Então, o animal sai do exoesqueleto e sofre uma rápida expansão. Em seguida, secreta um novo exoesqueleto e permanece com esse tamanho por um longo período, até a ocorrência da nova muda. O exoesqueleto abandona é denominado exuve. Então, por o animal necessitar tanto da quitina, ele tem seus fatores positivos, mas ele tem os fatores negativos no sentido de crescimento. O animal não cresce tanto porque ele precisa da proteção daquela quitina contra a desidratação e contra os impactos mecânicos. Aqui está os principais grupos. Podemos falar do Cephalodora, Decaptora, dos crustáceos, faz o componente dos crustáceos do zooplâncton, camarão, lagosta, siri e caranguejo. Inclui o tatu de jardim. Ele é dividido pelo corpo, cefalotórax e abdômen. A gente pode falar também da urinâmeos, que são dotados de um par de antenas e apêndices em bifurcações. Miriápodes é o conjunto constituído por quilópodes, centopeias e diplóides, piolho de cobra. Então, tem cabeça, tórax e abdômen. E tem também os quilicerados, que tem cefalotórax e abdômen, que são os escorpiões, aranhas e ácaros. Então, tem os mosquitos, com maior número de espécies, abelha, pulga, barbeiro, joaninha, traça de livro, piolho de cobra, e que é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Vamos para as questões. Em um barzinho à beira do mar, 5 amigos discutem o que pedir para comer. Cardápio: peixe frito, picanha fatiada, camarões fritos, casquinha de siri e batatas fritas. O amigo que está correto em suas observações é Marcos, que não comia peixe, sugeriu picanha fatiada. Paulo discordou, pois não comia carne animal e preferia frutos do mar. Por isso, sugeriu uma porção de camarões fritos e 5 casquinhas de siri, uma para cada amigo. Marcos recusou, reafirmando que não comia peixe. Ele pediu peixe, sugeriu uma porção de camarões e não pediu peixe. Eduardo riu de ambos, informando que siri não é peixe, mas sim um molusco, o que ficava evidente pela concha na qual era servido. Não, na verdade, o siri, como podemos ver aqui, ó, o siri, como pode ver, é um anelídeo. Então, o Eduardo também errou. Chico afirmou que os três estavam errados, pois os siris e os camarões não são peixes nem moluscos, mas sim artrópodes, como as moscas que voam pelo mar. Ricardo, por sua vez, disse que concordava com a afirmação de que os siris e camarões fossem artrópodes, mas não com a afirmação de que fossem parentes das moscas, seriam mais parentes dos peixes. Não, então o Ricardo estava errado. O Chico afirmou que os três estavam errados, pois os siris e os camarões não são peixes nem moluscos, mas sim artrópodes. O siri é artrópode e o camarão também. Então o Chico afirmou que os três estavam errados, pois os siris e os camarões não são peixes nem moluscos, mas sim artrópodes, como as moscas que voam pelo mar. Chico estava certo. Letra E. Ácaros, mosquitos, pulgas e carrapatos são animais que têm importância epidemiológica. São artrópodes que podem causar ou transferir doença ao homem. A respeito desses animais foram feitas algumas afirmações. Apresentam pernas articuladas, exoesqueleto, quitina e circulação aberta. Sim. Podem transmitir doenças parasitárias. O mosquito, sim. Os mosquitos e pulgas possuem 3 pares de pernas articuladas e 2 pares de antenas. 2 pares não, só um par. Letra 3 está errada. 1 e 2 até o momento. E a 4. Carrapatos podem transmitir a febre mucosa, doença bacteriana que pode levar uma pessoa a óbito. Sim. Então a letra E também. Então foi um prazer dar essas aulas para vocês. Muito obrigado, deixa o like, compartilhe e até a próxima. Tchau.